Vamos falar sobre a estrutura do benzeno. Mais uma vez precisamos de noções de geometria plana aqui nessa questão, tá? Muito bem. Olha, aproveita aqui e dá uma olhadinha. Isso aqui é o núcleo benzênico, certo? O núcleo benzênico, ele corresponde a um hexágono regular, certo? Então você tem lados aqui de mesmo tamanho. Como ele é um hexágono regular, eu posso dizer que o benzeno equivale a 6 triângulos equiláteros. Não é isso? Ó? 3 daqui, 3 aqui, 6 triângulos equiláteros. Triângulo equilátero, eu tenho aqui ângulo de 60 graus, certo? Muito bem. Já que também eu tenho lados aqui de mesmo tamanho, certo? Já que ele é equilátero. Então eu tenho um hexágono regular. Muito bem. Ele diz: o benzeno é um composto cíclico de fórmula molecular C6H6, no qual 6 átomos de carbono perfazem um hexágono regular, e cada átomo de carbono está localizado em um dos vértices desse hexágono. Então, cada carbono, né, está localizado nos vértices do hexágono, que ele está nos dizendo aqui, ó. Beleza. Considere que no benzeno, todas as ligações químicas entre átomos adjacentes de carbono têm comprimento igual a L. Então, essas ligações têm comprimento L. L, 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 certo? Eles são ligações de mesmo tamanho. Embora você tenha duplas simples aqui na representação, lembre-se do seguinte: essas ligações π, elas não têm uma localização, não é isso? Elas são deslocalizadas. Esse fenômeno é conhecido como ressonância, não é isso? Você tem um deslocamento para lá ou para cá, tanto faz, certo? Sempre que uma se desloca, ela promove o deslocamento da outra, que promove da outra, já que é uma repulsão entre os pares de elétrons. Muito bem. Com base nessas informações, podemos afirmar que o perímetro do hexágono é igual a 3L. Ora, monstrinho, se você tem um hexágono, e ele diz, certo, aqui é o núcleo benzênico, que isso aqui é L, o perímetro não pode ser 3Ls, não é isso? Ó, o perímetro vai ser quanto? Se ele tem 6 lados, eu tenho 6L. Então, furou aqui. O benzeno é isômero funcional do ciclohexano? Olha, o benzeno, ele tem 6 carbonos. O ciclohexano também tem 6 carbonos. Tranquilo, mas tem uma diferença. No benzeno, você tem as ligações π, que eu vou colocar aqui como se elas fossem localizadas. Nós sabemos que elas são deslocalizadas. E no ciclohexano não tem ligação π. Significa que em cada carbono do ciclohexano você tem 2 hidrogênios, já que ele não possui ligações π. Então o ciclohexano tem fórmula C6H12. No benzeno não. Em função das ligações π, cada carbono tem um hidrogênio. E ele deu a fórmula do benzeno, né, no comando da questão, C6H6. Eles não são isômeros. Isômeros são compostos que têm a mesma fórmula molecular. Portanto, eles não são isômeros. Os átomos de carbono não estão no mesmo plano. Está falando do benzeno. Eles estão no mesmo plano, sabe por quê? Porque o carbono do benzeno, ele é um carbono sp2, ó. Carbono trigonal, 3 sigmas. Como ele tem 3 sigmas, ele é trigonal plano. Isso quer dizer que qualquer átomo que se ligue ao carbono, um átomo A, um átomo B, um átomo X, ele vai ficar no mesmo plano do carbono. Como ele fica no mesmo plano, já que isso aqui é um triângulo, né, trigonal plano, você então tem uma molécula plana. Esses hidrogênios que estão ligados aos carbonos sp2 estão no mesmo plano dele. Então, o benzeno é uma molécula plana. A menor distância entre um átomo de carbono e outro em posição para é igual a 2L. Vamos ver, ó. Você tem aqui núcleo benzênico. Beleza? Vamos colocar aqui como se tivesse duplas. Lembre daquela figura que nós mostramos lá no início, certo? Observe o seguinte, você pode imaginar aqui, ó, o benzeno, núcleo, formado por 6 triângulos equiláteros. Então, se isso aqui é L, certo? Tudo bem, eu tenho L, eu tenho L. Aí, de que a distância entre átomos de carbono na posição para? Para seria 1, aí você escolhe, né? 2, 3, 4. Onde caiu o 4 é o para. Então, isso aqui, ó, para.
Se isso é um triângulo equilátero, se isso aqui é L, olha, esse lado aqui vale L, esse aqui também vale L, então aqui é L, olha. E aqui também vale L, não é isso? Ó, já que ele é um triângulo equilátero, então L, L, então realmente 2L. Para chegar daqui para cá eu passo por L, L, então letra D, tranquilo. A menor distância entre um átomo de carbono e outro em posição meta é 2L raiz de 3. Bem, agora, meta seria, eu tenho aqui 1, 2, 3. 1, 3. Repara, ele quer essa distância aqui agora. Ó. Eu não posso dizer que isso é L, L. Não posso dizer que são 2 L's, certo? Porque agora, o que aconteceu? Aqui eu tinha, no caso do par, eu tinha um triângulo equilátero aqui e outro bem aqui, ó. Eu tinha esses dois triângulos equiláteros. Então, eu peguei L, L. Mas aqui do meta, daqui para cá, é diferente. Então, olha o que está acontecendo aqui no caso da situação meta, certo? O que eu posso fazer? Olha, daqui para cá, posição meta. Eu não posso mais dizer que seria L com L. Então, o que acontece aqui? Vamos fazer isso aqui, ó. Tranquilo? Eu tenho isso aqui, ó. Muito bem. O que está acontecendo aí? Eu quero essa distância aqui, né? Daqui para cá. Mas eu posso calcular primeiro essa. Eu vou pegar esse pedaço aqui, certo? Desse triângulo. Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer aí? Seria isso aqui, né? Ó. Eu estou pegando esse triângulo equilátero aqui, observa, ó. Tá vendo? Aqui tem um triângulo equilátero. Você está conseguindo enxergar aqui, ó? Um triângulo equilátero? Estou dividindo ele ao meio, não é isso? Ó? Estou cortando ele ao meio e o outro também estou cortando ao meio. Então, tenho dois triângulos equiláteros aqui, olha, que eu cortei ao meio. Então, eu vou pegar um triângulo equilátero. Eu quero saber isso aqui que eu cortei ele ao meio, né? Eu vou chamar o meio de X, tá? Isso que eu cortei aí, ó, X. Esse ângulo aqui eu sei que é 60. Tranquilo? E isso aqui, ó, isso aqui, eu sei que é L, que ele deu, né? L. Então, no nosso triângulo aqui eu tenho X, 60 e L. Então, o que eu posso dizer? Já que eu quero esse cateto aqui, ó, esse cateto, eu posso dizer que o seno de 60 é igual ao cateto oposto aqui, ó, já que eu cortei o triângulo equilátero, né? Sobre L, sobre a hipotenusa, ó. Então, beleza? Seno de 60 é o cateto oposto, sobre a hipotenusa. Muito bem. Eu posso então dizer que X é o seno de 60 vezes L. Posso dizer que X é... Quanto é o seno de 60? Bem, ele não deu, eu preciso memorizar que é raiz de 3 sobre 2 vezes L. Então pronto, eu sei que X é raiz de 3 sobre 2 sobre L. Perdão, vezes L, certo? Mas nós não temos ainda a distância meta, porque o meta seria 2x, né? Seria esse x desse triângulo e o x do outro aqui. 2x. Então, o que seria 2x? 2 vezes a raiz de 3 sobre 2 vezes L. Se eu cortar 2 com 2, vai ficar o quê? Raiz de 3 L. Então, a distância de dois carbonos em posição meta seria a raiz de 3 vezes L, e não 2L raiz de 3, certo? Ou aqui eu posso também dizer que é L raiz de 3, tanto faz, né? E aqui está dizendo 2L, então esse 2 está errado. Então, a única alternativa correta é a letra D. Vem comigo, monstrinho.